Fala pessoal, estamos de volta e a nossa aula hoje é sobre sintaxe, tá? Assunto aí bastante cobrado pelo Instituto AOCP. Então, se você vai fazer concursos em que essa banca que vai realizar o concurso, seja bem-vindo. Eu sou o professor Cristiano, professor de língua portuguesa. E hoje nós vamos estudar aqui sintaxe, tá? Sintaxe que está aí no seu edital, tá? No seu edital mais ou menos com essas palavras aqui que eu vou mostrar. Ó. Sintaxe, olha o que eles cobram. Deixa eu colocar aqui de outra cor. O que vai ser cobrado? Relações sintático-semânticas, ou seja, sintáticas e semânticas que têm a ver com sentido, ou seja, função e sentido de palavras. Estabelecidas, ou seja, essas relações sintático-semânticas estabelecidas por quem? Por orações, períodos ou parágrafos, período simples, período composto por coordenação e por subordinação. Então, seja bem-vindo, nós vamos estudar isso aqui de forma bem rápida e depois iremos fazer questões que já caíram na banca sobre esse assunto. Peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, diga de onde você está assistindo e faça aí, dê o seu feedback, isso é muito importante para mim, que estou tirando tempo para preparar esse material de qualidade para vocês. Se inscrever, comentar, dar o like, compartilhar, não vai custar absolutamente nada a você, ok? Então, vamos entender? Pega papel e caneta, te senta aí, fica confortável para você assistir essa aula comigo agora, ok? Espero que você entenda de verdade e aprenda, ok? Então, vamos lá. Eu quero começar falando de um conceito de frase. O que é frase? A gente vai estudar frase, oração e período para você poder entender aqui e subir o que nós acabamos de ver. Ok? Então vamos lá. O que é frase? Frase é todo enunciado com sentido completo. Eu tenho vídeo sobre isso aqui, se você quiser entender mais. Só procurar no canal, na playlist sobre língua portuguesa, aulas de língua portuguesa. Então, o que é frase? Frase é uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido completo dentro de um determinado contexto. Por exemplo, se eu chego a um lugar e digo, bom dia, pessoal. Pessoal entendeu que eu estou cumprimentando, saudando, eles vão me responder, bom dia. Então, isso aqui é uma frase, ok? Uma frase, aqui ela tem 3 palavras, mas uma frase ela pode ter uma palavra apenas. Por exemplo, silêncio. Você está lá em sala de aula ou em algum lugar, silêncio. As pessoas vão entender que você está pedindo silêncio. Então, isso aqui é uma frase que tem apenas uma palavra. Então, a frase pode ser um conjunto de palavras ou apenas uma palavra, desde que tenha sentido completo dentro de um determinado contexto. Isso é frase. O segundo conceito que eu quero trabalhar com você é oração. E o que é oração? Oração é uma frase que tem verbo. Essa frase ela é chamada por alguns de frase verbal, mas ela ganha um novo nome. Esse nome nós chamamos de oração. Então, o que é oração em língua portuguesa? É uma frase construída em torno de um verbo. Oração em língua portuguesa é uma frase construída em torno de um verbo. Ok? Uma frase construída em torno de um verbo. Então, vamos lá, olha só. Eu aprendo português com o Cristiano. Percebam que aqui eu tenho uma frase, você de repente diz isso para alguém. Só que dentro dessa frase eu tenho o verbo aprender. E não tenho outro verbo. Então, essa frase, ela passa a ser chamada de oração. Porque ela tem um verbo dentro dela. Ok? Então, aqui eu tenho o verbo e tudo isso aqui em torno deste verbo forma uma oração. Que é uma frase que é estruturada em torno de um verbo. Ok? Isso é oração. O terceiro conceito que eu quero dar, já te falei o que é frase, já te falei o que é oração, eu quero te ensinar agora o que é período. O que é período? Período é o conjunto de orações. O período pode ser simples quando ele tem apenas uma oração. Ou seja, essa minha frase aqui, ó, aprendo português com Cristiano, eu só tenho um verbo. Eu só tenho uma oração, então. E se eu só tenho uma oração dentro desse período, então esse período é o quê? Esse período é um período simples. Só para você entender, quando é que termina um período? Quando tem um ponto
quando tem interrogação, quando tem exclamação ou quando tem reticências, que são os 3 pontinhos. Quando eu tenho essas três pontuações aqui, ali encerra-se um período, ok? Detalhe, só é período se tiver verbo ali, se tiver oração. Porque, por exemplo, aqui, ó, bom dia, pessoal. Aqui não tem período, aqui é só uma frase, porque não tem verbo, não tem oração. Agora, se tiver verbo, tiver oração, o período vai acabar com ponto, ponto de exclamação, em ponto de interrogação ou reticências. Vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, não termina o período. Ok? Grave isso. Olha aqui. O Senado não aprovou o PL, projeto de lei, né? Do presidente. Então, aqui, ó, aprovar, eu tenho o verbo aprovar aqui, só tem esse verbo, aqui terminou o período, então aqui eu tenho um verbo. Qual é a oração desse verbo? O Senado não aprovou o PL do presidente. Eu digo que esse período é um período simples. Por quê? Porque só tem uma oração, só tem um verbo. Ok? Certo? Agora, olha esse outro. O presidente enviou o PL, mas o Senado não aprovou a solicitação. Vamos ver primeiro quantos verbos tem aqui. Eu tenho o verbo enviou, o verbo enviar, e eu tenho o verbo aprovar. Aqui, aprovou. Eu tenho, então, 2 verbos, então eu terei 2 orações. Quem é a primeira oração? O presidente enviou o PL. Oração número 1. Mas o Senado não aprovou a solicitação. Oração número 2. Então, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho uma segunda oração. Então, esse período que terminou aqui, nós chamamos de período composto, PC, período composto, porque dentro desse período eu tenho 2 verbos, logo eu tenho 2 orações. O que a banca, o que o Instituto AOCP vai cobrar de você? Vamos voltar aqui, ó. Ela quer saber quando o período for composto, normalmente quando o período ele é composto, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. E nós vamos já entender o que ela vai cobrar de você. Veja bem, vamos voltar aqui. Olha aqui. O presidente enviou o PL, mas o Senado não aprovou a solicitação. A mídia fala em guerra dos poderes. Vamos analisar aqui. Eu tenho o verbo enviar, aqui termina uma oração, mas o Senado não aprovou a solicitação. Aqui termina outra oração. Ok? E também terminou o período. Então, o primeiro período aqui, ele tem 2 orações. Então, o primeiro período, ele é composto, que vai até aqui. Só que eu tenho um segundo período. A mídia fala em guerra dos poderes. Aqui eu tenho um verbo dentro de um período. Então, esse outro período aqui, que terminou aqui, que vai de a mídia até poderes, ele é um período simples. Então, se cair da tua prova, quantos períodos tem, você vai dizer, eu tenho um período composto e um período simples. Ok, vamos seguir. Agora veja esses exemplos aqui. Ó. Clara está doente, portanto, não virá ao trabalho hoje. Eu tenho a primeira oração, está. Eu tenho um verbo aqui, então minha primeira oração é Clara está doente. Portanto, não virá ao trabalho hoje. Quem que não virá? Clara. Só que eu não repeti, mas está ali, o termo está subtendido. Eu poderia dizer, Clara está doente hoje. Portanto, Clara não virá ao trabalho hoje. Ok? Então, aqui eu tenho de novo um período composto. Agora, veja bem, deixa eu só apagar aqui para eu te falar o que eu quero. Aqui eu tenho uma oração. Essa primeira oração, ela não precisa sintaticamente que eu estou falando, tá? Sintaticamente, ela não depende da segunda oração. Eu posso só dizer assim, ó, Clara está doente. Como essa primeira oração, ela não precisa da segunda, né, sintaticamente, eu chamo de oração coordenada. Oração coordenada. Essa segunda eu poderia dizer, ó, Clara está doente. Eu também poderia dizer, Clara não virá ao trabalho hoje. Sim ou não? Sim, eu poderia dizer isso. Então, essas orações, as duas, elas são orações coordenadas. Por quê? Eu tenho uma oração aqui com o verbo estar e tenho outra oração aqui, ó, não virá ao trabalho hoje. 2 orações, ó, verbo,
Verbo, período composto. Só que esse período composto, ele é composto por orações que são coordenadas. Coordenação. Ou seja, orações que não precisam uma da outra para sintaticamente falando. Semanticamente, a gente sabe que a segunda está, de certa forma, ligada à outra, mas sintaticamente, a segunda não exerce nenhuma função em relação à primeira, assim como a primeira não exerce nenhuma função em relação à segunda. Então, elas são independentes. Quando as orações são independentes, nós dizemos que ali eu tenho um período composto por coordenação, que é o que aconteceu, que o edital traz aqui, ó. Período composto por coordenação, quando tem orações independentes. E por subordinação, que é o que nós vamos ver agora. E por subordinação, Cristiano, é isso aqui, ó. Clara sabia, verbo saber aqui. O que ela sabia? Que ficaria doente. Ó, eu tenho um verbo aqui, outro verbo aqui. Eu tenho uma oração aqui, oração número 1, e aqui eu tenho a oração número 2. Tá assim ruim a minha letra, gente? Não é a minha letra, porque eu escrevo com o mouse, tá? Então, eu tenho oração número 1, oração número 2. Verbo ficar e verbo saber. Só que perceba o seguinte, a segunda oração, ela completa a primeira. Ó. Clara sabia. O que Clara sabia? Que ficaria doente depois do episódio. Esta segunda oração, ela completa o verbo saber. Então, essa segunda oração a gente chama de oração subordinada. A primeira oração, Clara sabia, é a oração principal, e a segunda é subordinada porque trabalha para completar o sentido, exerce uma função sintática, no caso aqui de objeto direto, em relação à primeira oração. Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação. O que é o período composto por subordinação? É quando eu tenho orações que uma exerce uma função em relação à outra, que vai ser a oração principal. Ok? Mas o que mais cai sobre isso no Instituto AOCP é o que eu vou te mostrar agora. O que a banca ama cobrar? A banca, ela gosta de pegar períodos que são compostos, ou seja, períodos que tem mais de uma oração, ela ama fazer isso, e ela gosta de perguntar o valor que as conjunções que estão ali, qual é o valor sintático que aquelas conjunções estabelecem entre as orações. Por exemplo, vou voltar aqui rapidinho. Ó, Clara está doente, portanto, não virá ao trabalho. Percebam que aqui eu tenho a oração 1 e aqui eu tenho a oração número 2. O que o Instituto AOCP gosta de fazer? Essa conjunção, portanto, ela liga essas duas orações. Então, o que eles gostam de perguntar? Qual é o valor semântico dessa conjunção? Portanto, ele dá a ideia de quê? Você iria marcar que, portanto, dá a ideia de conclusão. Clara está doente. A que conclusão eu chego? Portanto, não virá ao trabalho hoje. Eles amam perguntar sobre o valor semântico da conjunção que liga as orações quando o período é composto. Ufa, respira aí, né? Muita coisa. É, professor, mas você está aprendendo? Está gostando? Ok? Está prestando atenção aí? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Como Clara está doente, não virá ao trabalho hoje. Primeira oração. Como Clara está doente, não virá ao trabalho. Quem? Clara, né? Não virá ao trabalho hoje. Então, é como se eu dissesse assim, ó. Essa segunda oração, ele vai te perguntar, esse como aqui, ele dá a ideia de quê? Ó, Clara não virá ao trabalho hoje. Por quê? Porque ela está doente. Então, como Clara está doente, não virá ao trabalho hoje. Esse como dá a ideia de causa. Aqui eu tenho uma oração principal e eu tenho essa oração aqui, é uma oração subordinada adverbial causal desenvolvida. Tá? Você não precisa gravar isso. Ficou louco aí, né? Professor, deu tilt aí no senhor? Não. É só para te falar.
Então, esse como aqui, ele dá a ideia de causa. Então, a causa de Clara não vir ao trabalho hoje é porque ela está doente. Então, esse como, essa conjunção, tem um sentido, um valor semântico de causa. Ok? É isso que a banca vai te cobrar, que ela ama fazer. Vou já te mostrar nas questões. Choverá amanhã. Oração número 1. Segundo os jornais. Então, ó, ela vai te perguntar, e o termo segundo, que está ligando essas duas orações, qual é o valor dele? Ele tem valor de conformidade. Conforme os jornais locais, choverá amanhã. Ok? Então, ela ama perguntar. Então, aqui eu tenho um período composto por subordinação. Aqui eu tenho a oração principal. E essa segunda oração é uma oração subordinada. Segundo os jornais, o que tem? Choverá amanhã. Percebe como ela não é sintaticamente independente? Então, não pode ser coordenada. Então, ela exerce uma função em relação a outra. Ok, é isso que a banca vai pedir. Eu tenho vídeos aqui que eu falo mais sobre esses assuntos. Você pode, de repente, depois assisti-los aí e entender ainda melhor. Ok? Eu fiz aqui um breve resumo antes de entrar nas questões, para que você não chegue às questões de forma crua. Eu trouxe aqui também um quadro para te ajudar, você pode fazer print aí, tá? Eu peguei desse canal aí, PF Administração 2024, coloquei a fonte aqui para que eles não me processem. Então, algumas conjunções que eles amam perguntar qual o sentido delas, tá? Ó, se, caso, contanto que, são de causa. As que dão ideia de finais são aquelas que dão ideia de finalidade, né? Para quê, a fim de quê. Causais, por quê, como, pois, tá? Concessivas, dá ideia de concessão, embora, com quanto, mesmo que. Consecutivas, e assim vai. Ok, você pode fazer o print aí. Agora, lembrando, sempre veja o contexto, porque uma mesma conjunção pode ter mais de um sentido. Por exemplo, Cristiano ensina e trabalha. Esse e aí, ele dá a ideia de adição, ok? Mas se eu digo Cristiano estudou muito e não passou na prova. Esse e aí, se você estiver bitolado, aprendeu, isso é esse e é a adição. Ele estudou e não passou. Você vai errar, porque nesse caso o e está dando ideia de oposição. Ele estudou e não passou. Apesar de eu ter trazido aqui esse quadro para você, dizendo que algumas conjunções, os valores que elas têm, você sempre vai analisar o contexto, ok? Sempre vai analisar o contexto. À medida que, da ideia de proporção, porque as conjunções elas podem mudar o seu sentido de acordo com a frase. Ok? Eu trouxe também aqui as conjunções coordenativas, ó. Aditivas são quais? E, nem, bem como, não só, mas também. Alternativas, ou, quer, conclusivas, assim, portanto, então, aqui dessa página aqui da Flávia Rita, que eu também trouxe a fonte para ela não me processar. Ok, vamos às questões agora? Chega de aula, vamos para as questões? Primeira questão aí do Instituto OCP, questão de 2024, tá? Vamos lá. Analise o período que segue. A novidade, porém, é que logo abaixo de um lance mágico do Messi, o algoritmo agora mostra um frango em uma panela da periferia postado por alguém fora de sua rede. Neste conectivo destacado pode ser substituído por o conectivo destacado, gente, aqui, que eu esqueci de destacar para você, é o conectivo porém, tá? Porém. Ele quer saber o seguinte, ó. Esse conectivo porém, ele pode ser substituído exceto, qual é o único que não poderia substituir porém, que não tem o mesmo significado. Porém, é uma conjunção coordenativa que dá a ideia de adversidade, de oposição. Então, vamos lá. Letra A. Entretanto, tem o mesmo sentido, de oposição. No entanto, tem o mesmo sentido, de oposição. Portanto, não tem sentido de oposição. Portanto, gente, tem o sentido de quê? Portanto, tem sentido de conclusão. Nosso gabarito é a letra C, ele quer o exceto. Contanto,
da ideia de oposição. Todavia, da ideia de oposição. Então, é isso aqui que a banca ama perguntar. O valor sintático-semântica, né? Aí, sintático-semânticas das conjunções. Ok? Letra C. Próxima questão, 2024. A relação sintático-semântica estabelecida entre as orações, olha as orações. Para testar a ligação entre perda de sono e a generosidade, Ben Simon e sua equipe levaram 23 jovens adultos ao laboratório por 2 noites. Ou seja, qual é a relação dessas orações? Eu tenho um período aqui, terminou aqui, começou aqui. Esse período tem 2 orações. A primeira, para testar a ligação entre perda de sono e a generosidade, terminou aqui uma oração. Ben Simon e sua equipe levaram, ou seja, ele quer saber essa oração aqui. Ela dá ideia de quê, gente? Ben Simon e sua equipe levaram 23 adultos ao laboratório por 2 noites. Com qual objetivo? Com qual finalidade? Para testar a ligação entre perda de sono e a generosidade. Então, o sentido sintático-semântico dessa oração aqui, dessa primeira oração em relação à outra, é de finalidade. Gabarito, letra A. Você pode, então, quando eu estiver fazendo as questões, você pode pausar o vídeo e tentar responder aí as questões, tá? Ok? Letra A. Próxima questão. 2023. Podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue e etc., mas também de doenças não transmissíveis. Ele quer saber o seguinte, ó. A expressão destacada, ou seja, mas também, sinaliza entre os termos da oração uma relação de quê? Qual é a relação que ela tem? Mas também da ideia de correção, explicação, concessão, adversidade ou adição. E aí? Da ideia de adição. Nosso gabarito é a letra E. Ó, podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, mas também, ou seja, além disso, e também, ó, eu adiciono que essas doenças não transmissíveis. Então, dá uma ideia de adição. Ok? Letra E. Próxima questão. Qual a relação sintática? Olha como é que cai essas questões de sintaxe aí na AOCP. Qual a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações? Treinam os líderes. Verbo. Para quê? Para que identifique problemas em suas equipes. Oração número 1 aqui. Oração número 2. E aí ele quer saber qual é a relação dessas orações. Por que os líderes treinam? Qual é a finalidade deles? Para que identifiquem problemas em suas equipes. Então, a relação aqui, ó, deixa eu apagar. A relação aqui, ó, é de finalidade. Para quê? Toda vez que aparecer para quê, a fim de quê, dá ideia de finalidade. Gabarito, letra C. Ok? Tá acertando? Você está acertando? No final, eu quero que você me diga nos comentários quantas questões você acertou. E se você gostou da aula, tá certo? Vamos lá. Próxima questão. Sobre o excerto, ou seja, o total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou. Assinale a alternativa correta. Essa daqui já envolve outras questões. Vamos lá. O verbo dobrar poderia estar flexionado no plural, concordando com o termo óbitos. O total de óbitos, não, porque dobrar está concordando com o núcleo do sujeito, que é total, e ele está no singular. Então, não pode ser a letra A. Ele está na voz passiva, sendo que o total de óbitos é o sujeito paciente e, por lesões autoprovocadas, é o agente da passiva. Será que é essa? O total de óbitos no país por lesões, não. Por lesões aqui está completando algo, não está exercendo o papel de agente da passiva. Se você quiser entender isso, eu tenho um vídeo aqui que vai te ensinar tudo isso, chamado termos acessórios
e termos integrantes da oração. Você vai procurar aqui no meu canal, na playlist, aulas de língua portuguesa. Procure por essas aulas, tá? No meu canal. Eu vou te explicar o que é agente da passiva, o que é sujeito, objeto direto, indireto, essas coisas que a banca deve cobrar de você. A expressão de óbitos, por se tratar de um termo acessório, poderia ser omitida sem que isso prejudicasse o sentido do excerto de óbito total. Eu poderia tirar isso aqui, o total no país? Eu poderia tirar, gente? Claro que não. O total de quê? Então, tá errado. O termo autoprovocadas partilha com as palavras autorretrato, autoestima, no sentido de si mesmo. Autoprovocados, si mesmo se provocou. Tá parecendo que é a letra D, tá? O excerto pode ser reescrito adequadamente da seguinte maneira: o total, no lugar, o número de mortes no Brasil por machucados autoinfligidos duplicou. Um erro aqui é que, segundo o novo acordo ortográfico, auto termina com uma vogal, diferente, é um prefixo, né, que terminou com a vogal O, e o segundo começou com I. Então, o certo era ficar juntos aqui sem o hífen, e não separados, como colocou a alternativa. Então, essa questão está errada. Ok, gabarito letra D. Perceba que aqui você teria que ter conhecimento de vários assuntos para poder resolver essa questão. Então, te liga. Eu vou colocar no primeiro comentário desse vídeo aqui, esses vídeos que eu estou falando que contemplam esses assuntos, sujeito, predicado, objeto, essas coisas para você estudar, ok? Vamos lá, letra D. Assinale a alternativa correta, vamos lá. Segundo afirma a Fundação Oswaldo Cruz, ele está dizendo que há uma oração conformativa, segundo o que afirma. Olha, segundo é conformativa, tudo indica que é a letra A, mas vamos ver as outras. Em nível segunda estão as espécies que, por meio de contrato de sua seiva com as mucosas, incluindo a boca, ocasionam dor e irritação ao sujeito composto. Não há sujeito composto, né, gente? As espécies têm sujeito composto. É porque está no plural que é sujeito composto. Pertence ao nível 1 as plantas que causam apenas uma reação alérgica na pele. E aí ele está dizendo que há uma oração causal. Também não tem causa aqui, né? Sua ingestão pode afetar os rins, o coração, o fígado e o cérebro. Ele está dizendo que é uma oração conclusiva. Não tem nenhum conectivo de conclusão aqui. Para a prevenção e para a resposta aos acidentes, também é importante conhecer quais são as reações causadas pelo contato com plantas venenosas. Ele está dizendo que é uma oração consecutiva. Não tem. Consecutiva se fosse assim, ó. Ele falou tanto que ficou rouco. Ele trabalha tanto que não tem, que conseguiu muito dinheiro. Isso é consecutiva, tá? Tanto. Letra A. Sétima, tá terminando. Sobre o período, o hábito de cultivar plantas em jardins, dentro e fora de casa, cresceu durante os meses de pandemia. Assinale a alternativa correta. Olha só. A expressão de cultivar plantas é objeto indireto. O que é objeto direto? Ele está completando o verbo, que é objeto é o que completa verbo. Indireto é quando esse objeto é ligado ao verbo por uma preposição. De cultivar. Cadê? O hábito de cultivar. Não, de cultivar está completando o nome, hábito. Nesse caso aqui é complemento nominal. Não é a letra A. Nosso gabarito. A expressão o hábito é um objeto direto. Não, o hábito é o sujeito. Tá? Faz parte do sujeito. Então, não é objeto direto, não está completando o verbo. O verbo cultivar é intransitivo. Verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Na aula que eu vou colocar no primeiro comentário, vai ter lá transitividade verbal, você vai entender o que é um verbo intransitivo, transitivo direto e tudo mais. Então, ele está dizendo que o hábito de cultivar plantas, ele é intransitivo, gente? Será que ele é intransitivo? O que vocês acham? Não é não, tá? Cultivar o quê? Quem cultiva, cultiva alguma coisa, cultiva plantas. Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. Não é intransitivo. Intransitivo é quando o verbo não precisa de complemento. O verbo cresceu é intransitivo? Vamos ler. O hábito de cultivar plantas em jardins e fora de casa cresceu. Eu posso parar aqui a oração? Teria sentido o verbo crescer, ele precisa de complemento?
Ele não precisa, eu posso dizer, o hábito de cultivar plantas em jardins dentro e fora de casa cresceu. O verbo crescer não precisa de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Nosso gabarito é a letra D. A expressão em jardins é objeto indireto? Em jardins, não é objeto direto. Aqui é um termo que tem valor aí de advérbio, tá? De lugar. Letra D. Aqui eu trago um pouquinho, um pequeno resumo sobre transitividade verbal. Você pode parar e ler, tá? Precisa de complemento, sem preposição e tudo mais. Tá? Você pode parar aí o vídeo, eu até coloquei já para você. Verbo de ligação, que são aqueles verbos que não indicam ação, estão ali apenas ligando o sujeito a um complemento dele, a uma característica dele, essa característica que a gente chama de predicativo do sujeito. Na aula que eu vou colocar, eu te explico bem melhor isso aqui. Ok? Mais uma. Sobre o excerto. De fato, o sedentarismo não faz bem algum, seja para os músculos, seja para o cérebro, ou para qualquer parte do corpo. Esse seja, gente, eles são conectivos que dão ideia aqui de alternância. São verbos aí que funcionam como conectivos que dão ideia de alternância. Eu posso substituir esse seja por qual? Os itens seja podem ser substituídos por quer, sem que isso prejudique a sintaxe ou a semântica. Vamos lá. De fato, sedentarismo não faz bem algum, quer para os músculos, quer para o cérebro. Eu posso substituir por quer. Se você lembrar daquela tabela, você vai ver que dá. Quer comida ou quer bebida? Esse quer dá ideia de alternância, assim como seja. Nosso gabarito aqui, gente, é a letra A. Ok? Eu vou seguir para o vídeo não ficar aqui tão longo. Letra A. A próxima. Qual é a relação sintático-semântica mantida entre não se deve entender trabalho apenas como trabalho assalariado mas também como trabalho doméstico? Esse não faz parte. Esse E aqui é do enunciado. Ele quer saber se mas também dá a ideia de quê? A gente já sabe que mas também dá a ideia de adição. Mas também. Se fosse só o mas, seria oposição, mas também dá a ideia de adição. Letra C. A última questão é o seguinte: assinale os elementos de coesão em destaque nos trechos a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma entre parênteses. Vamos lá. Contudo, ele está dizendo que contudo aqui indica retomada resumitiva. Não. Contudo aqui é oposição. Assim, ele está dizendo que esse assim retoma e expande e indica discordância. Não, esse assim dá a ideia de conclusão. Assim, se esses costumes. No entanto, ética e moral, caminho e tal. Ele está dizendo que aqui indica contraste referente a uma informação anterior. No entanto, realmente é a letra C. Indica oposição referente ao que já se falou. Dessa forma, dá a ideia de conclusão. Aqui dá a ideia dizendo que pode ser substituída por entretanto. Entretanto, se dessa forma é conclusão, entretanto é de oposição. Então, não pode ser substituído sem que não mexa no sentido, né? Então, vai mexer no sentido, vai ter prejuízo semântico. Uma vez que é causa. Ele está dizendo aqui que indica a quantidade. Não é. Nosso gabarito é a letra C mesmo. Fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Diga aí para mim quantas questões você acertou dessas 10, se você gostou da aula. E me siga aí no Instagram, mande sua dúvida e nós estamos por aqui. Forte abraço, pessoal!